Hora de conversar com Juliana Rosa, a Selic caiu, como previsto, meio ponto como previsto. O governo fez festinha, né, Ju? Veio o Haddad falar, o Alckmin fez post com gráfico comemorando. Aliás, o Alckmin tá todo serelepe nas redes sociais. Parecia que estava todo mundo satisfeito com mais uma queda dos juros. E aí, os efeitos dessa diminuição? Bom dia para você. Importante foi a queda e dizer que vai continuar cortando nesse ritmo. E essa foi a notícia que mais repercutiu entre o governo e hoje também as repercussões aí no mercado financeiro. Bom dia para você, Megali, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. A gente falava aqui que o corte da taxa básica de juros já era esperado. Houve, então, o anúncio do corte da Selic de 12,25% para 11,75%, meio ponto percentual, e a dúvida era, ele sempre, além de divulgar o número, né, a taxa, divulga também um comunicado onde traz ali algumas questões que levaram à queda de juros e mais ou menos como é que está sendo a discussão para frente. E aí esse detalhe para frente é o recado que era esperado e ele deu. Ele falava assim na reunião anterior, a previsão é cortar os juros nesse ritmo de meio ponto percentual nas próximas reuniões. Então, como foi na reunião anterior, quando ele fala próximas reuniões no plural, o que se entendia era que dezembro e janeiro estavam garantidos os cortes de meio ponto percentual. Mas março, você tinha ali uma dúvida em relação a esse corte, se o Banco Central podia cortar menos, podia cortar mais, e o que o Banco Central disse é que vai manter esse ritmo de meio ponto percentual. Então, para março também, o que ele se compromete nessa reunião de ontem é cortar os juros em meio ponto percentual também em março. Isso faz diferença porque ontem à noite mesmo eu já recebia previsões de juros menores no Brasil esse ano. As previsões que estavam ali entre 9,5% e 9,25% já apontavam 9 ou até um pouco menos. Notícia boa significa que o Banco Central está vendo mais espaço para que os juros no Brasil possam cair a um patamar menor. Isso é fundamental, porque a perspectiva de crescimento para o ano que vem está baseada em crédito, em custo de crédito menor para as pessoas poderem consumir coisas que dependem mais de crédito, construção civil, eletrodoméstico, área de informática, esses setores que dependem muito de parcelamento e que sofreram muito esse ano, e também a parte de investimentos das empresas. As empresas têm falado muito, olha, como é que eu vou investir com um juro desse? Então, a perspectiva de que os juros possam cair mais no ano que vem abriu, então, essa visão mais positiva da economia. E, para complementar, ontem foi um dia em que o Banco Central dos Estados Unidos também corroborou para uma visão mais positiva, de um espaço maior para a queda de juros aqui no Brasil. Por quê? Porque além da nossa inflação estar cedendo, o nosso Banco Central está de olho também na questão internacional. Até escreveu ontem naquele comunicado que a situação melhorou da última reunião para cá, que era o quê? A preocupação que os Estados Unidos pudessem subir juro ou até manter esse juro alto por muito tempo lá, e é aquela coisa, se a gente começa a reduzir juro e os Estados Unidos, maior economia do mundo, sobem ou mantêm juro em patamar elevado, acaba dificultando que a gente caia demais o juro, porque o juro de país emergente não pode ficar muito próximo de juro dos Estados Unidos, porque senão a gente começa a ter saída de recursos, de investimentos, né, rumo a um país que paga menos juro, mas que paga um juro do ponto de vista ali de custo-benefício interessante. Então isso poderia ser ruim, a gente poderia perder dólar, e isso aí faz o dólar subir, enfim, e atrapalha a inflação. Mas aí ontem, o Banco Central americano ajudou o nosso Banco Central ao dizer que ele vai escrevendo ali no comunicado, na decisão de manter o juro, que ele está vendo que a inflação está perdendo força, ele está vendo que a economia também está perdendo fôlego, e a cereja do bolo é o Banco Central dos Estados Unidos sinalizando que vai cortar os juros já no começo do ano que vem e um corte maior
do que se previa inicialmente. Então, os Estados Unidos começando a cortar juro antes, cortar mais juro, isso aí tira do caminho mais ainda essa preocupação que a gente não poderia cair tanto o nosso juro, podendo se encontrar ali no meio do caminho com o juro americano. Então, o resumo da ópera, a gente tem aí notícias boas. Hoje, certamente, vai ser um dia positivo na Bolsa de Valores para empresas, principalmente que dependem muito de crédito, grandes redes de varejo. Certamente, ontem eu já estava vendo altas fortes com essa perspectiva aí de juros menores, abrindo espaço para valorização de empresas que dependem mais de crédito, redes varejistas, essa parte de eletrodomésticos, toda a parte da construção também. Certamente vai ter um dia bastante positivo hoje na Bolsa de Valores, viu? Muito bem. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Até, Ju.